E está tudo liberado para você, sem pagamento de nada, porque o Senhor já pagou todas as coisas. E ainda, aí os irmãos falam, se marcar um culto lá, 1h da tarde, o irmão vai dizer que está quente o sol, está longe, né? Quantos irmãos não vêm para o culto porque é longe, andar 1 quilômetro, 2 quilômetros de a pé? Mas às vezes as pessoas, trazendo para cá, às vezes as pessoas lidam com as coisas de Deus de maneira muito religiosa. Mas o Senhor não quer que você seja alguém religioso com as coisas de Deus. Ele quer que você tenha discernimento das coisas de Deus. Ele quer que você discirna o corpo e o sangue de Jesus. Você tenha discernimento sobre a ceia do Senhor Jesus. O que a ceia representa na minha vida? O que a ceia representa na vida da igreja? O que é a ceia? Porque há uma bênção, há milagres do Senhor na ceia. E a ceia, ela ficou para nos abençoar. Você é abençoado na ceia. Então Paulo, eu queria que projetasse aí 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 11. Paulo, ele então ensina ali na igreja de Coríntios sobre a ceia. Porque os irmãos ali estavam vivendo sem discernimento da ceia. Eles estavam tomando a ceia de maneira indigna. E muitas vezes, quando nós lemos sobre tomar a ceia indigna, você pensa e olha logo para você. Você fala, eu estou indigno hoje de tomar a ceia. Hoje eu não posso tomar. Hoje eu falhei. Como se tivesse um dia que você não falhasse. Mas nós precisamos ter uma revelação maior sobre o milagre na ceia. Há um milagre de Deus para você. Então não é vontade de Deus que você viva, irmãos, uma vida mais ou menos. Não é vontade de Deus que você viva uma vida capengando, uma vida de tristezas, uma vida de apatia, sabe, uma vida de doença, de enfermidades. Não é vontade de Deus que você viva uma vida vazia, uma vida de miséria, de pobreza, uma vida distante daquilo que o Senhor tem para você. Não é vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, Deus tem uma vontade perfeita, Deus tem uma vontade agradável para você, amém, irmãos? Ele pensa boas coisas a seu respeito. Deus tem pensamento de paz a seu respeito. Então Deus, Ele também estabeleceu, criou uma vida abundante para você. Fala assim, há uma vida abundante de Deus para a minha vida. Essa é a verdade do Senhor. Você nunca ouviu dizer que um dos discípulos de Jesus adoeceu? Jesus ficou com eles 3 anos e meio, mas em momento algum a Bíblia mostra algum discípulo doente, alguém enfermo. Por que será? Então nós vamos descobrir na palavra do Senhor, né, o sentido da ceia, que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, respeito à ceia. Então nós entendemos, talvez nós temos muita clareza sobre o sangue de Jesus, mas o pão, você tem discernimento do corpo de Cristo? Sobre o sangue, eu creio que a maioria dos irmãos tem discernimento. Mas e o pão? E o corpo de Cristo? Então a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 15, 45. Depois nós vamos voltar lá no Coríntios 8, 11 aliás. A palavra do Senhor nos diz, pois isso está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, também os celestiais.
Então o primeiro homem, ele foi a alma vivente, que foi Adão. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele foi e é em nós espírito vivificante. Então o primeiro homem, ele foi a alma vivente, e o pecado, ele entrou no mundo por meio dele. E uma vez que Adão pecou, todo ser humano que nasceu de Adão e veio por meio de Adão, pecaram também. Então toda pessoa que nasce hoje, ele nasce debaixo do pecado que vem de Adão. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele é espírito de vida. E todos aqueles que vivem baseado em Adão são terrenos. Mas aqueles que vivem baseado em Cristo, ou seja, que receberam Cristo na sua vida, eles vivem como Cristo vive. Ele é celestial ou espiritual. Você sabe que muitas vezes nós valorizamos mais aquilo que entrou no mundo por meio de Adão do que o que entrou por meio de Cristo. As pessoas têm mais medo do pecado que veio de Adão do que da obra consumada de Jesus na cruz. Muitas vezes você dá muito peso ao pecado, muito peso diante da obra consumada de Jesus. Se Adão era o terreno e Jesus era do céu, ele era espírito vivificante, espírito de vida, por que eu vou dar mais valor para aquilo que o primeiro Adão trouxe? As pessoas normalmente gostam de fazer pergunta: pastor, o Senhor perdoa, Deus perdoa tal pecado? Será que esse tal pecado tem perdão? Será que isso ou aquilo tem perdão? Eles ficam mais preocupados com o peso, ou seja, o tamanho do pecado. Irmãos, Jesus, ele é espírito de vida. Ele consumou a obra na cruz. Essa obra da cruz, ela é algo, o que mais poderoso já aconteceu no universo. Foi a obra da cruz. Nada é maior do que a obra da cruz. Não tem pecado maior do que a obra da cruz. Não há nada que o homem fez, não há nada que você tenha feito, não há nada que as pessoas para a qual você fala de Jesus tenha feito que não possa ser perdoado. Ele veio para perdoar todos os pecados. A palavra do Senhor fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para cada pecado há uma graça muito maior, há um poder muito maior para apagar aquele pecado. Amém, irmãos? Você entende um pouco disso? É fácil você entender. Se você suja algo na sua roupa, derramou ali um café, alguma coisa, você não vai usar a mesma quantidade de água ou de sabão para lavar aquela parte que sujou. Você vai usar uma medida maior de água e de sabão para limpar aquela parte que sujou. Isso leva você a entender que o poder da cruz, o poder da obra consumada é muito maior do que os pecados. Mas as pessoas ficam mais preocupadas com o pecado. Ah, mas o pecado, ah, mas o fulano pecou, ah, mas será que Deus perdoou aquele pecado? Ah, mas será que aquilo? A obra consumada do Senhor, onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós precisamos, irmãos, valorizar a obra de Cristo em detrimento da obra de Adão. Adão foi a porta de entrada do pecado, mas Cristo foi a porta de entrada da vida. Por meio de Cristo você recebe perdão dos seus pecados. Por meio de Adão você recebe os pecados, mas por meio de Cristo você é limpo dos pecados, você é perdoado dos pecados. O Senhor te torna então agora justo diante dele. Então valorize a obra de Cristo na cruz, valorize o que Deus fez, que é o amor dele, enviando Jesus por nós. E a obra de Jesus, ela é poderosa. Não há pecado, não há sujeira, não há demônio que esteja na vida de alguém que não possa, que a obra de Cristo não possa libertar. Não há nada para qual você viveu que você não possa ser renovado. Enquanto Adão trouxe a morte para todos os homens por meio do seu pecado, a Bíblia diz que Jesus, por meio dele, ele trouxe o quê? A vida eterna. Se por Adão veio a morte, por Jesus veio o quê? A vida eterna. Então você recebeu em Cristo agora o quê, irmãos? Vida eterna. O que é maior?
a morte ou a vida eterna? Lembrando que Jesus, ele tomou a chave da morte. Ele tem poder sobre a morte. Então você precisa valorizar o que Jesus fez na cruz. A obra consumada. Essa é a graça do Senhor por nós. A graça abundante é um poder abundante liberado na cruz do Calvário. Então o primeiro Adão é carnal, mas o segundo Adão é espiritual. Fala assim: eu recebi Jesus Cristo na minha vida, e Ele me trouxe vida, e vida em abundância. Amém, irmãos? Essa é a verdade do Senhor para nós. Então, nos evangelhos, e no livro de João 20, versículo 30, fala sobre muitos milagres que Jesus fez. E muitos desses milagres, irmãos, não estão relatados na Bíblia. Mas na Bíblia, se pegar os 4 evangelhos, nós temos apenas 33 milagres de Jesus. 33. E desses 33 milagres, 28 foram relacionados ao corpo físico. Foi relacionado às pessoas. Então isso mostra, aliás, 24 foi relacionado, 28 foi relacionado a pessoas e 24 relacionado ao nosso corpo físico. Isso mostra que Jesus, ele se importa conosco. Porque teve 4 que foi expulsão de demônios. E o Senhor, ele se importa com você. Nós não temos só um corpo físico que vai se desgastar pela doença, pela enfermidade. Não, o Senhor, ele se importa conosco. Por isso que a palavra fala que nós devemos guardar nosso corpo, alma e espíritos irrepreensíveis diante de Deus. Porque o Senhor, ele se importa com o seu corpo físico. Então 24 milagres de Jesus foi relacionado sobre corpo físico. Foi curas de doenças e enfermidade. Mas o Senhor não fez só esses milagres. Ele fez muito mais. Em João 20 fala que ele fez, se fosse falar de todos os milagres de Jesus, né, não daria para escrever nos livros. Era tantos milagres. Só dá para ter noção, porque a Bíblia diz que tinha lugares que Jesus chegava e as ruas estavam tomadas de enfermo de um lado e de outro, e Jesus ia passando, e a Bíblia diz que ele curava todos. Por onde ele passava, naquela rua, ele curava todos. Então quantas pessoas estavam aglomeradas ali? Talvez milhares de pessoas, e Jesus passando, talvez estendendo a mão ou liberando uma palavra, e as pessoas recebendo cura de Deus, cura divina. Mas ele deixou 33 registrado para nós saber que ele veio como Filho de Deus para cumprir a vontade de Deus. Então não é vontade de Deus que nós vivamos enfermos, doentes, tanto no corpo físico como emocionalmente também. As doenças da alma. Deus, ele quer curar o nosso corpo físico, mas também a nossa alma. Então é vontade do Senhor. Em Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 10, a Bíblia fala, Jesus mostra ali que Jesus curou a mão de um homem que era ressequida, era uma mão que era encolhida. Mas você sabe que os religiosos, que eram os fariseus, eles não se importavam com as pessoas. Jesus, ele veio se importar com as pessoas que estavam doentes, enfermas, mas os religiosos não queriam se importar, não queriam que se curasse as pessoas no sábado, não queriam que elas vivessem o milagre. Então o Senhor, ele veio para curar. Então por isso que aqui nós oramos todo domingo por cura. E agora no final nós vamos orar de novo, quando nós estiver tomando a ceia, porque é vontade do Senhor que nós sejamos curados. É vontade do Senhor que você seja curado. É vontade do Senhor que você tenha uma vida saudável. É promessa de Deus. Lá no finalzinho do Salmo 91, o Senhor fala que Ele vai nos dar longevidade de dias.
O Senhor não tem morte prematura. O Senhor não tem acidente para você. O Senhor não tem doenças, enfermidades para você. Se a palavra mostra que os maiores no ministério de Jesus, o que ficou registrado, 24, são curas. Isso mostra o quanto ele se importava em curar pessoas. O quanto ele importava com a saúde, com a sua saúde física. Muitas vezes o homem quer se acostumar com a enfermidade, porque o mundo vive o caos da enfermidade. Aí você vai lá no médico, o médico dá um diagnóstico, fala, não, está aqui, você está com não pode comer açúcar demais, esqueci agora o nome, diabetes, é crônico, você não pode, você vai ter que tomar agora insulina, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida, porque é crônico, não tem cura. Mas busca lá o seu histórico, fala, não, porque seu pai tem, sua mãe tem, é algo hereditário, veio para você. Irmãos, tudo isso é algo normal, é natural, mas nós podemos viver o sobrenatural. Tem o natural e tem o sobrenatural. O Senhor, Ele nos traz o natural. Por onde Ele passava, as pessoas estavam vivendo o natural. Pessoas numa cama enferma, pessoas caídas, pessoas deficientes, pessoas enfermas de todo tipo de doenças, pessoas possessas. Mas por onde Ele passava, Ele curava todos. Ele veio para curar. Ele veio para curar cada um de nós. Então é vontade de Deus que você seja curado. Pastor, mas e as doenças? E as doenças hereditárias? E os problemas que vêm que atacam as pessoas? As viroses, as pandemias? Não vem de Deus. Se não vem de Deus, você não tem que aceitar. Porque o Senhor, Ele quer nos trazer cura. E eu vou te mostrar isso. Então a ceia, ela fala justamente sobre esse poder para curar. Enquanto o sangue de Jesus, representado pelo vinho, o sangue ele vem para perdoar os nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados. E agora o corpo de Cristo, nós temos a revelação do vinho, do sangue de Jesus, mas e do corpo de Cristo? Então nós precisamos ter cuidado para não cair no ritual da ceia, de nós virmos cear de maneira religiosa, fazendo ritual religioso, não porque toda igreja evangélica faz, não porque tem que fazer, é porque é todo primeiro domingo do mês. Não quer dizer que é todo primeiro domingo. Você pode cear na sua casa, com discernimento do pão e do vinho. Nós podemos cear na nossa célula, nós podemos cear aqui no culto. Não está limitado. A igreja primitiva de Atos, elas ceavam, elas reuniam de casa em casa e ceavam juntos. Ceava no templo, mas também ceava em casa. Então a ceia, irmãos, agora nós vamos ler aqui o 1 Coríntios 11. A ceia, ela nos traz vida e saúde para nós. Vamos ler aqui o que diz aqui o texto. A partir do versículo 27, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 11, versículo 27, vamos ler aqui até mais na frente. A palavra do Senhor diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, para aí, irmão, só um minutinho que mudou aqui. É a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai isto, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Então o cear é o comer o corpo de Jesus. Tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, ou a nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte de Jesus, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o homem que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui esse é o contexto que Paulo está ensinando a respeito da ceia do Senhor. E esse é um capítulo muito poderoso, porque aqui fala de algumas coisas que tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a vida da igreja. Que é quando nós nos reunimos para cear. Então a ceia, ela não é algo meramente religioso, um ritual da igreja, porque toda igreja tem que fazer. Não é ritual. É algo que é vivo de Deus para nós, é algo que é vida para você, é saúde do céu para você, é saúde espiritual, mas também essa saúde espiritual, ela se transforma numa saúde física para você. É algo de Deus que vem para a sua vida. A ceia, ela é do céu para nós. Então a ceia tem benefícios que vêm para a nossa vida. E o Senhor, Ele não quer que você sofra com o mundo. O mundo não consegue discernir a ceia, ele não consegue discernir o pão, por isso eles não ceia. A ceia é para os filhos de Deus, a ceia não é para o mundo, a ceia é para os filhos. Mas o Senhor está dizendo, aqui no finalzinho Ele diz, que se nós não discernirmos, nós vamos sofrer com o mundo a condenação. Qualquer condenação, não é condenação para o inferno, mas é sofrer as mesmas consequências que o mundo sofre. Então o mundo, ele fica enfermo, ele sofre de doenças, né? Ele padece, mas eles não têm a quem buscar, não têm a quem recorrer. Então eles padecem, sofrem, mas você não. Você tem o Senhor, e o Senhor deixou a cura para você. Ele deixou a cura para nós. Ele deixou o pão e o vinho. O pão é para cura, é para saúde. O corpo de Jesus é para saúde em nós. Por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. Ele levou sobre si na cruz. Foi sobre o corpo dele. Para que Ele levou? Para que nós pudéssemos ter saúde. Ele levou sobre si, sobre o seu corpo na cruz, Ele levou as maldições, para que você pudesse ter uma vida de paz, sem maldição. Maldições hereditárias. Talvez você está muito apegado à maldição hereditária que vem dos seus pais. Não, meus avós morreram de câncer, meus avós tiveram um problema de saúde no coração, ou no estômago, ou outro problema. E você fala, não, toda a minha família sofre disso. Mas o Senhor, na cruz, Ele veio para quebrar essas maldições. Uma vez que você nasce de novo, irmãos, essas coisas hereditárias não tem mais poder sobre você. Amém? Você pode dizer amém? Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Para ser eu estou em Cristo, portanto eu sou nova criatura. E o que a palavra continua dizendo? Os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas o que? Se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, uma vez que você nasceu em Cristo, irmãos, você morreu para o velho passado, para o velho homem, para velhas coisas, para as maldições passadas, maldições hereditárias. Porque agora você recebeu uma nova vida, e essa vida que você recebeu, ela vem do Senhor.
Ela não é mais só a sua vida, meramente sua, que veio de Adão. Mas agora você recebeu a vida de Deus, a natureza dele, a presença dele dentro de você. E isso muda todo o quadro da sua vida. Não é querer ser melhor não, irmãos. Mas você precisa entender, você é diferente do mundo. Você é diferente do homem ímpio. Você agora tem a natureza de Deus dentro de você. Você tem a vida dele fluindo em você. Você tem o Espírito Santo. Você é templo, casa, habitação do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você é essa habitação, você carrega ele dentro de você. A palavra do Senhor diz em Mateus 28, versículo 20, a parte B, que ele diz, o próprio Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele não está acompanhando você. Ele não é seu colega, seu amigo. Embora Jesus, ele é tão poderoso, que ele se manifesta na nossa vida de muitas maneiras. Ele fala que nós somos amigos, discípulos, né? Ele fala que nós somos filhos, nós somos irmão dele, né? Ele foi o primeiro, o primogênito, porque ele foi o primeiro de muitos irmãos, que somos nós irmãos, somos participantes da mesma herança que Jesus tem. A Bíblia fala que nós somos participantes. Ele foi o primeiro primogênito a entrar na posse da herança, e nós somos os outros irmãos de Jesus. Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. E Jesus, ele é isso tudo. E agora, mais do que isso, ele passou agora a habitar dentro de nós. Ele não está com você, que ele pode te deixar em algum momento. Eu saí correndo e Jesus ficou para trás, não chamei ele. Não, isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Eu saí muito rápido e esqueci de chamar Jesus para vir comigo. Isso acontece com seus irmãos, amigos, pessoas normais, mas com Jesus não. Por quê? Porque você se tornou habitação, santuário do Senhor. Amém, irmãos? Você é essa casa de Deus. Ele habita em você. Então você é diferente do mundo. Então não queira viver o padrão do mundo, sofrer como o mundo sofre. O mundo é condenado, porque o mundo jaz do maligno. O mundo está perdido. O mundo vive um caos, mas você pode viver uma vida sobrenatural, uma vida abundante, uma vida de perdão. Mas não é só uma vida de perdão, é uma vida de cura, é uma vida de libertação, é uma vida de alegria, é uma vida de prosperidade, é uma vida de crescimento, é uma vida de uma alma que é próspera, é uma alma saudável, uma mente saudável, uma visão saudável, sonhos que são saudáveis, mas não é só sonhos que você apenas sonha, mas sonhos que você realiza, sonhos que têm um propósito, porque nós somos diferentes do mundo, você é diferente. Então a ceia é para os filhos, a ceia é para nós. Uma vez que você nasceu de novo, você entra debaixo do poder de Cristo na cruz. O corpo dele veio para te trazer cura na sua vida. Então não aceite enfermidade na sua vida. Pastor, mas o que eu faço? O médico falou. Realmente, nós temos a mania, irmãos. Eu acabei de falar para você aqui no início, que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Então quando o médico fala para você sobre um diagnóstico que ele está te dando, o que você faz? Você crê na palavra do médico. Porque o médico estudou 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos. Ele fez uma imagem do seu corpo, tirou um exame seu, colheu materiais seu, fez um exame de imagem. Aí fala, esse médico ele sabe. Esse é um especialista, ele sabe. Mas e o Senhor? Às vezes nós valorizamos mais a palavra do médico do que a palavra do médico dos médicos. Nós valorizamos mais a palavra do médico do que o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E ele está dizendo, e ele fala que pelas pisaduras dele, essas pisaduras aconteceram onde, irmãos? Fala assim, na cruz. E ele fala então que nas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Não é algo que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos, não. Já aconteceu, já é seu.
Você precisa confiar, valorizar a palavra que Jesus liberou. A obra consumada de Jesus é maior do que a palavra do seu médico especialista. É maior do que todo cientista, médico que você conheça. Pastor, mas o que eu faço agora? Porque o médico passou esse remédio para mim tomar. Eu tenho que tomar esse remédio, faz parte do tratamento. E agora? Antes de tomar o remédio, vai para aquele que é o médico dos médicos. Vai para aquele que tem o poder e que levou suas enfermidades sobre eles. Primeiro você vai para ele, depois você toma todo o restante. Você faz tudo que vier na sua mão para fazer, mas a sua confiança tem que estar no Senhor Jesus. É no Senhor. Primeiro é o Senhor. Primeiro é Ele. Você não tem que desprezar o que o médico está dizendo. Você tem que sim valorizar o que ele está dizendo. Então quando você falou, o seu diagnóstico é esse, então você pega aquele diagnóstico e apresenta para o Senhor. Senhor, está aqui. O médico estudou para isso e ele chegou até aqui. E a conclusão dele é que eu estou com esse problema. Mas o Senhor está dizendo que o Senhor já levou na cruz. Então se o Senhor já levou na cruz, eu estou te entregando aqui. Não me pertence essa doença, não me pertence essa enfermidade, não me pertence esse problema, porque o Senhor já levou na cruz. Então entrega ao Senhor. Eu declaro que eu sou curado, eu sou sarada, eu sou liberta de toda enfermidade. Essa tem que ser a nossa postura como filhos de Deus. Primeiro o Senhor, a palavra do Senhor, o poder do Senhor, a obra dele por nós é muito maior do que qualquer enfermidade que você possa ter, ou possa ter agora, ou possa ter no futuro. E você precisa pegar ao Senhor. E a ceia é para trazer cura à nossa vida. A ceia é um momento de cura entre nós. Eu lembro que aconteceu mais ou menos, acho que uns 8 ou 10 anos atrás. Eu estava doente, eu não sei do que eu estava doente. Eu estava mais ou menos um mês sofrendo. Eu contei esse testemunho aqui. E foi no dia de ceia. Lá em Goiânia, o pastor, eu não conseguia levantar o braço. Tinha que digitar no computador, não conseguia levantar o braço. Era uma dor muito forte nos 2 braços. Uma dor que incomodava muito. E eu estava com medo de ir no médico para ver o que era. Já vai que dá um negócio complicado, né? Aí no dia de ceia, eu estava lá e o pastor Marcos Mota falou: olha, na hora que você ceiar, você que está aqui, se você crer, você vai ser curado. E naquela noite eu falei: eu creio, eu sou curado, porque a ceia é para cura, para a vida de Deus na minha vida. Eu falei: eu sou curado de todas essas dores, no nome de Jesus. Eu não vou nem no médico, eu sou curado. Aí, irmãos, tomei posse, saí daquele lugar com as dores nos braços. Cheguei no trabalho de manhã, na segunda-feira, fui levantar o braço, sentei na cadeira para levantar, muita dor. Senti meu falando: eu sou curado, eu sou curado. Toda vez que eu sentava, que eu sentia aquela dor, eu declarava: eu sou curado, eu já fui curado, eu já fui curado. No segundo dia, a dor estava lá novamente, sentindo tudo de novo, e o diabo fuzilando a minha mente. Está vendo que não resolveu nada? Você orou, você creu, você tomou a ceia e nada resolveu. Está aí a dor, não tem jeito. No terceiro dia, eu fui para o trabalho de novo. Na quarta-feira, a dor estava lá no meu braço novamente, e eu continuei declarando: eu sou curado, eu sou curado. Não sei se tem a ver com os 3 dias, né, de Jesus na cruz, mas o terceiro dia foi o dia da ressurreição, né? Agora falando dos 3 dias aqui, eu lembrei que o terceiro dia da ressurreição. Mas no 4º dia, fui para o trabalho. No terceiro dia, quando eu fui embora, no final do expediente, não tinha mais dor. No 4º dia, não tinha mais dor. No 5º dia, não tinha mais dor. 10 anos se passou, nunca mais senti essas dores. Nunca mais. 10 anos ficou para trás. Algo aconteceu naquele dia. O diabo muitas vezes quer nos enganar, dizendo: está aí o problema, está aí a doença, está aí. Mas você precisa o quê? Confrontar o diabo, confessar o
A obra que aconteceu na cruz, eu sou curado. Eu sou curado. Ele já levou as minhas enfermidades. Eu ceiei, eu participei do pão. É o corpo de Jesus. E é cura para a minha vida. É cura para você também hoje. De toda enfermidade. Toda enfermidade. Eu sempre oro. Eu oro pela minha saúde. Eu comecei a usar óculos há pouco tempo. Quando eu vim para Iporá, há 2 anos. Então não usava. Mas eu oro para não usar. Se curar das minhas vistas, Senhor, restaurar minha visão. Mas eu oro também para que o Senhor possa me curar de toda enfermidade futuramente. Fala, não vai chegar nenhuma doença na minha vida, porque a palavra do Senhor fala lá também no Salmo 91, praga nenhuma chegará na sua casa. Eu falo, não vai chegar praga nenhuma na minha vida, não vai chegar doença. Eu vou envelhecer com saúde. Ah, mas toda pessoa de idade, né, vem o problema da idade. Eu não sei quanto a você. Eu acho que você também não tem que aceitar. Eu não aceito. Eu sempre estou repreendendo em nome de Jesus. Toda enfermidade relacionada à terceira idade, à vida idosa, a não sei o que, sai da minha vida. Em nome de Jesus. Cheguei esse ano aos 5.0. E eu sempre digo, eu vou viver até os 90 anos, 100 anos, com saúde. Em nome de Jesus. Eu vejo tantos homens aí, morrendo com 90 e tantos anos, trabalhando. Falei, eu sou filho amado do Senhor, eu vou viver ainda muitos anos, com saúde. Acho que o Silvio Santos morreu com quase isso, né? Fazendo programa e tudo mais, ficando em pé horas ali. Falei, eu vou viver com saúde, então eu estou sempre orando. Eu não espero estar doente para orar por mim. Eu sempre oro pelos meus filhos, pela minha casa. Ela vai viver com saúde, vai ter saúde, vai ter saúde, vai ter saúde em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, não é de hoje que eu oro por isso, eu creio nisso. Creio nessa verdade do Senhor. Creio nessa verdade. Então no livro de 1 Coríntios, a palavra do Senhor fala que lá na igreja de Coríntios, muitos irmãos ficavam doentes. Tinha muitos irmãos fracos e doentes. E muitos que dormiam já, porque tinha morrido prematuramente. Esse fraco e doente, irmãos, ele ficava muito fraco. E sofria de mortes prematuras. Paulo estava surpreso. Porque a igreja que eles ceavam, participava do corpo e do sangue de Jesus, mas tinha muitos irmãos que ficavam doentes. Tinha muitos irmãos fracos, debilitados na sua saúde, debilitados talvez nas suas emoções também. Mas tinha muitas pessoas que tinham morrido prematuramente. E aí Paulo fica abismado com aquilo, surpreso com aquilo. E é quando ele fala que aqueles irmãos estavam ceando, mas não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles estavam tomando a ceia de maneira indigna. Por que eles tomavam de maneira indigna? Não é porque eles tinham pecado, mas é porque eles não discerniam o corpo. Eles tratavam a ceia como algo religioso apenas. Como algo religioso, mas não era algo religioso. Era vida, era espiritual. É um pão, é um vinho. Mas uma vez que nós oramos a Ele, irmãos, Ele recebe algo espiritual. Ele não é mais um pão comum da padaria, não é mais um suco de uva. Agora é algo espiritual. E você está comendo e bebendo de algo espiritual. Isso é pela fé. Então eu estava ali e muitos comiam. A Bíblia diz aí, nós lemos, que alguns comiam um pedaço maior de pão, outros queriam comer um pão inteiro, 2 pão, tomar mais vinho do que outro. Ele falou, opa, para aí, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, vocês estão fazendo bagunça. Vocês querem comer, vai comer na casa de vocês. Aqui não é para isso. Aqui você precisa discernir o corpo. Vocês estão comendo de maneira indigna. Você está tomando algo que é sagrado, que é espiritual, de maneira indigna. Vocês estão brigando, estão fazendo bagunça. E muitos irmãos tomam isso ainda hoje, que tomaram a ceia de maneira indigna. É quando você toma a ceia em pecado.
É uma coisa que nós já pregamos muito sobre isso aqui, sobre o pecado. Você precisa entender, você que é filho de Deus, você já foi completamente perdoado. Amém, irmãos? Totalmente perdoado. O perdão do Senhor, o sacrifício dele na cruz, foi para perdoar o pecado passado, presente e futuro. Não é só para agora. Para quantas crianças nascer até a volta de Jesus, já tem perdão para eles. O perdão do pecado, o perdão dos seus pecados já aconteceu. Pastor, mas eu falhei hoje, eu errei, eu xinguei, eu gritei um palavrão, eu briguei com minha esposa, briguei com meu esposo, eu briguei no trânsito, eu fiz isso, discuti com uma colega do trabalho, briguei com minha irmã, com minha mãe, com meu pai. Aí você vem para o dia da ceia. Eu já contei para os irmãos aqui, quando eu era adolescente, eu ia para a ceia, no dia da ceia eu tomava a ceia, ia atravessar a rua, eu olhava para os dois lados com o maior cuidado, falava, no carro não vai me pegar não, porque o pastor falava, se você tomar ceia indignamente, um irmão tomou a ceia indignamente, ele saiu na porta da igreja e o carro bateu nele. Aí eu que não era santo, né, eu tomava a ceia, chegava lá, ficava olhando, esperava os carros passar tudo, as motos, aí eu atravessava, ia com cuidado para cá, falei, no carro não vai me pegar não, que eu estou atento. Por quê? Porque não tem jeito, irmãos. Quem não falhou hoje em algum momento da sua vida, atira a primeira pedra. Porque você costuma enumerar alguns pecados como pecado, e você desconsidera outras coisas como pecado. Talvez você deveria fazer o bem para alguém hoje e não fez, então você pecou. Mas o que você considera? Se você mentiu, aí aquilo que você deixou de fazer o bem, você não considera como pecado, mas é pecado. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Então, se nós fôssemos nos avaliar, nenhum ia escapar hoje, nem eu. Nós não escaparíamos, nós não seríamos suficiente dignos de tomar a ceia. Então não era isso, porque quando Jesus estava ceando com os seus discípulos, o que ele fala? Tem um que está metendo a mão comigo aqui, que ele é o diabo. Mas ele não estava ceando com Jesus. Então não era o problema do pecado ele cear. Mas o que aconteceu com ele? Ele estava ceando com Jesus, mas não estava discernindo o corpo. Ele estava tomando a ceia com Jesus de maneira indigna. E aquilo trouxe o quê? Consequência para ele, porque ele sofreu a consequência que o ímpio sofre. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está nos ensinando. Ele estava tomando a ceia de maneira indigna, e o Senhor ia trazer condenação. Ele já está debaixo da condenação que o mundo está debaixo, de sofrer com as doenças, com a enfermidade, com problema emocional, psicológico, depressivo, ansiedade, crises, medos, temores, angústia, confusão, enfermidades, doenças, né? Pressões malignas. Eles iam sofrer com isso. Por quê? Porque ele estava tomando algo que não ia ter valor nenhum na vida deles. Tomar ceia indigna é quando você come e bebe sem reconhecer que aquilo que você está fazendo é o corpo e o sangue de Jesus, e que como o corpo e o sangue de Jesus, ele está trazendo vida dentro de você. O sangue você já sabe para que serve. Para que é o sangue de Jesus na nossa vida, irmãos? Pode falar mais alto. Para quê? Pode falar mais alto. Lavar de todo pecado. Você já sabe disso. Você já sabe que o sangue de Jesus, então eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Mas quantos você vê alguém falando, eu sou guardado pelo corpo de Cristo? Já viu alguém falando assim? É porque nós temos revelação só do sangue. Você tem bastante revelação sobre o sangue de Jesus. Você valoriza o sangue de Jesus e está certo. Mas agora você precisa ter revelação do corpo de Cristo. Porque não é só o sangue. Tem o pão que representa o corpo de Jesus.
E nós temos a revelação do sangue. Fala, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está sobre os umbrais da minha casa. Eu estou guardado debaixo do sangue de Jesus. Quando Jesus olha para mim, ele vê o sangue de Cristo. Mas e o corpo de Cristo? E o corpo de Cristo? Então o corpo de Cristo, para que ele serve na nossa vida? Você sabe que o sangue é para remissão do pecado. É para limpar, é para limpeza, é para tirar o pecado, a sujeira. Foi o preço que foi pago por nós. Mas agora vem o corpo de Jesus. Então é o resultado, irmãos, de muitas fraquezas, doenças, mortes imaturas, é nós não discernimos o corpo de Cristo. Eu quero que você, irmãos, eu estou pregando para vocês aqui, mas eu estou orando para que o Espírito Santo possa trazer revelação hoje na sua vida. Se você tem alguma dificuldade em entender o poder da ceia, o propósito da ceia, você possa ter revelação hoje, e você poder valorizar a ceia do Senhor na sua vida. A ceia você pode fazer na sua casa, você que é família, você pode reunir sua família e fazer a ceia na sua casa. Se bem disso, está tendo muita confusão, muito conflito, doenças atingindo os filhos, a casa. Reúna lá, fala, vamos orar e vamos cear juntos, no nome do Senhor Jesus. Você vai desfrutar de paz, você vai desfrutar de cura do Senhor na sua vida. O ato de nós tomarmos a ceia indignamente é apenas um sinal de que não temos discernimento do corpo de Cristo. O Senhor está dizendo que o real problema é não discernir o corpo de Cristo. Não é discernir você, não é entender você, não é olhar para dentro de você. Porque Jesus, Ele não manda nós olhar para dentro de nós, mas Ele manda olharmos para Ele com o rosto desvendado, como se olhasse no espelho, você contemplasse o Senhor. E quando você contempla o Senhor, você é transformado à imagem dEle. Mas nos Salmos, se não me engano é 139, se não for me corrija aí. A palavra do Senhor diz, né? O Salmo fala, sonda-me, Senhor, sonda o meu coração. O Senhor não está mandando você sondar você mesmo, mas Ele manda você orar, sonda o meu coração, Senhor. Se há algum caminho errado dentro de mim, tira. É isso que o Senhor manda, é isso que a palavra nos ensina. É você, Senhor, sonda meus pensamentos. Se tem um pensamento que não é do Senhor, tira da minha mente. Se tem algum caminho mal dentro do meu coração, motivações erradas, problemas, falta de perdão, crises emocionais dentro de mim, remove isso da minha vida. Ele que precisa sondar você, não você se olhar. Porque toda vez que você olhar para você, você vai ver debilidades. E é por isso que Ele não manda olhar para você, Ele manda você olhar para Ele. Amém? Então nós precisamos discernir o corpo de Cristo, discernir o Senhor. Então muitas pessoas morriam de maneira prematura. A palavra discernir no grego é diacrino. Pastor, mas o que quer dizer isso, diacrino no grego? Significa fazer diferença, separar, distinguir. Então nós precisamos distinguir o pão da ceia, o pão dos filhos, do pão da padaria. Que uma vez que nós pegamos esse pão e consagramos ele ao Senhor, falar, esse é o corpo de Jesus. Não que ele se torne o corpo, mas espiritualmente ele é o corpo de Cristo. Ele não simboliza o corpo de Cristo, ele não é um símbolo. Mas quando eu pego o pão e apresento ao Senhor, pela fé, aquele pão, ele se torna o corpo de Cristo. E quando eu como, eu estou comendo o corpo de Cristo, da vida dele. Então eu preciso discernir, eu preciso trazer separação. Esse aqui é o vinho, esse aqui é o sangue de Jesus, é para perdão. Eu estou lembrando hoje que eu sou perdoado de todos os meus pecados. Eu estou lembrando hoje que eu já fui pago. Os meus pecados já foram pagos lá na cruz. O preço da redenção foi o sangue de Jesus. Mas agora você pega o pão. Agora o pão, ele não é o vinho. Então você precisa também trazer distinção. Agora aqui é o corpo de Cristo. Se
Com o sangue eu fui lavado. E agora, o corpo de Cristo. E aqui que eu quero falar com os irmãos. Muitos de nós não entendemos o significado do pão. E o Senhor nos manda distinguir. E o Senhor diz: tomai o pão, comei, isto é o meu corpo. Interessante, irmãos, é quando ele fala para nós tomar o vinho, ele fala: esse é o meu sangue, que foi dado por remissão dos vossos pecados. Está lá em Mateus 26, versículo 28, 26, 28. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, o partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele, todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, quando Jesus falou do sangue, ele explicou o sentido do sangue, que era para a remissão dos pecados, que foi derramado por nós. Mas do corpo, ele falou só: tomai, comei, isto é o meu corpo. Qual que é o significado do pão? Porque o corpo foi partido. Paulo não disse que o problema dos coríntios era porque eles não discerniam o sangue, mas o problema é porque eles não discerniam o corpo. E por isso eles tinham problemas. Eles ficavam doentes, enfraquecidos. Não estou dizendo para você, meu irmão, que você talvez tenha uma doença porque você não participou da ceia. Não é isso. Mas uma das coisas que a ceia traz à nossa vida é cura. Eu preciso discernir o pão, eu preciso discernir o sangue. Talvez o que você acha mais importante é quando você recebe a oração de alguém para você ser curado. E é bíblico. A palavra fala que os presbíteros precisam orar pelas pessoas, por cura. E a palavra também diz que a oração do justo, ele tem muito poder no seu efeito. Mas tem algo que é muito mais poderoso, que é quando você participa da ceia, come do corpo de Cristo com revelação, com discernimento, porque esse corpo é para trazer cura na sua vida, é para curar você, é para trazer vida no seu corpo físico. Então o sangue é para perdão, mas o corpo de Cristo é para cura. Fala assim: o corpo de Cristo é para cura. O corpo de Cristo é para a cura. De novo, o corpo de Cristo é para a cura. Então os irmãos sabem que o vinho é para a remissão dos pecados, mas o corpo de Jesus, ele foi dado para que você fosse curado. Ele levou sobre si na cruz suas dores, doenças, enfermidade, maldição, castigo, tudo que pode oprimir você, ele levou sobre a cruz. Se a doença pode oprimir, ele levou sobre a cruz. As maldições podem te oprimir, ele levou sobre a cruz. O que te impede de ter paz, a doença tira a sua paz? Tira. Ele levou sobre a cruz as doenças, as enfermidades, as opressões do diabo. Tudo ele levou, porque a doença não é de Deus, irmãos. Você não pode aceitar a doença como algo natural, porque ela não vem de Deus. Ela vem do mundo caído, ela vem do diabo. Não é coerente com a palavra, com a obra de Jesus. Se Jesus curou enfermos, e o ministério dele foi cheio de curas, e você não vai ver em nenhum dos evangelhos que Jesus colocou uma doença em alguém. No dia que ele estava curando um homem da mão esse aqui com uma deficiência na mão, um fariseu falou para ele: mas hoje você não pode curar aqui não pode fazer isso, espera outro dia. Jesus não falou para ele, falou: não, então tá bom, então eu vou mandar a doença dele passar para você. Jesus nunca fez isso. Você não vai ver nos evangelhos Jesus colocando doença em ninguém. Nem quando os fariseus queriam impedir Jesus de curar alguém, Jesus não falou: não, vou passar a doença dele para você então. Não, ele poderia, porque o fariseu não sentia a dor daquele homem. Ele não sentia a dor daquele homem, dos doentes que ali estavam. Mas Jesus sentia, ele se compadecia e queria trazer o quê? Alívio.
Mas mesmo aqueles homens sendo duros, Jesus não colocou doença nele. Então Jesus, irmãos, não coloca doença nas pessoas. Mas Ele tem o quê? Cura para você. A promessa de cura para você. Fala assim: há promessas de cura do Senhor para a minha vida. Porque essa é a promessa do Senhor. Então o corpo é para a cura. Embora todo cristão tenha discernimento do vinho, agora nós vamos ter discernimento do pão, do corpo de Cristo. No livro de Mateus, de Marcos, irmão do louvor já pode subir. Os irmãos que vai servir a ceia, nos ajuda lá a servir a ceia. Aqui em Marcos 7, 26, a palavra fala de uma mulher grega, Cirofenícia, que rogasse que o Senhor curasse a filha dela de demônios. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se faste os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, o pão dos filhos se refere, irmãos, se refere à cura. O pão é para a cura dos filhos. E aquela mulher, ela não era dos judeus, ela era grega. Ela não era participante da herança. E o Senhor falou: não, o pão é para os filhos. Mas ela falou: não, mas se eu comer migalha que cair debaixo da mesa, eu sei que eu vou ser curada. Eu sei que minha filha vai ser abençoada, vai ser liberta. Algo vai acontecer. E Jesus então fala que não tinha visto fé tão grande como a daquela mulher. Ela não era filha, mas ela desejou comer só um pedacinho do corpo, do pão que simbolizava o corpo de Cristo. Ela falou das migalhas que caía. O Senhor não tem. Então se a migalha que caía na mesa, irmãos, tinha o poder de curar uma pessoa, de libertar uma pessoa. Agora, quanto mais você podendo participar do corpo inteiro de Cristo, o que Ele pode causar na sua vida? Se a migalha que caía na mesa era o suficiente para curar, libertar uma filha de uma mulher, quanto mais você participando do corpo inteiro. Porque Jesus não tem a migalha para você, Ele tem o pão inteiro para os filhos. Amém, irmãos? Ele tem um pão inteiro para você. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo 12, 8, que quando o povo saiu do Egito, você sabia que o povo de Deus lá no Egito eram escravos? Escravos não tinham bom comida ali. Eles comiam muito mal, trabalhavam muito, comiam as sobras, aquilo que era ruim, que não servia para os egípcios. Mas a palavra fala, irmãos, aqui no Salmo 105, versículo 37, que 2 milhões de pessoas saíram ali do Egito, e eles saíram com riquezas, mas também saíram com uma coisa: com saúde. A palavra do Senhor fala que um dia o anjo da morte ia passar, mas que eles precisavam ficar dentro de casa, comendo, ceando, e nos umbrais da porta ia estar o sangue, mas lá dentro ele estaria comendo o cordeiro. Não era cru, mas assado, ou seja, com revelação. O sangue estava na porta, mas dentro ele estava ceando. E a Bíblia diz, aqui no Salmo 105, versículo 37, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Como que pode? Um povo escravo. Se você estuda as histórias da escravidão no Brasil, a nossa história conta que as pessoas morriam cedo. Morria cedo porque por falta de comida, de condições de saúde, de muito tipo de doença. Mas ali estava saindo mais de 2 milhões de pessoas de uma escravidão que tinha durado mais de uns 400 anos. E eles estavam saindo sem nenhum inválido. Não tinha doentes, não tinha pessoas fracas, não tinha pessoas enfermas, inválidos. Todos estavam saindo com saúde, comendo a pior comida.
Mas uma coisa eles faziam: eles participavam, comia do corpo, comia do cordeiro, que simbolizava Cristo Jesus. Aquilo que ele não recebia do mundo natural da comida, ele recebia de Cristo. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Os fariseus falaram para Jesus, está lá em João 6,49, que seus pais tinham comido maná no deserto. E Jesus fala: eles comeram do maná do deserto e morreu. Aí Jesus fala para ele: mas este é o pão que desce do céu. Jesus estava apontando para ele: este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Você comeu do pão do céu? Amém? Fala assim: eu comi do pão do céu e recebi vida eterna. É isso que Deus tem para você. E ele continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E os judeus ficaram perdidos, perguntando: mas quem que é esse que vai dar da sua carne para as pessoas comer? E Jesus diz: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha que poderoso! Aqui o Senhor está falando do corpo e do sangue dele. Hoje à noite você comer do corpo e do sangue de Jesus, para vida abundante, para cura, para milagres, para poder de Deus se manifestar na sua vida, para algo novo acontecer na sua vida, para algo maior do que você tem vivido acontecer. Então hoje você vai participar da ceia com revelação, com discernimento. Você não vai participar da ceia de maneira indigna, sem discernir o corpo. Você vai discernir, porque o sangue você já discerne, você precisa discernir o corpo. O corpo é o que traz cura, é o que traz vida em você. E hoje você vai participar. Nós vamos louvar o Senhor agora com uma canção. Enquanto ele canta, nós vamos entregar a ceia. E vamos louvar o Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, vamos declarar ao Senhor: seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declarar isso ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Palavra do Senhor, aqui em João 6, no versículo 54. Todo versículo ele fala sobre comer do pão. E sempre ele fala do comer no sentido de você, no sentido geral, de comer. Mas no versículo 54, essa palavra comer, no grego, é trogos, que significa mastigar, triturar. Isso fala de você viver a experiência de ruminar, de mastigar o corpo do Senhor Jesus. Não é só algo aleatório comer de qualquer maneira. Não, é você poder mastigar, triturar, poder degustar, sentir a experiência e sentir o sabor. Em todo antes desse versículo 54, ele fala do comer no sentido geral de comer. Mas aqui ele dá um sentido diferente. Ele usa a palavra comer, mas com sentido grego diferente, de mastigar, de você viver a experiência. E hoje nós vamos ter essa experiência no corpo de Cristo. Não tome sem discernir, mas tome hoje com discernimento. E você, se você está aqui, tem vivido dias de doença, de enfermidade na sua vida, seja emocional, seja física, seja em que área que for, à medida que você comer do pão nessa noite, você vai receber cura em nome de Jesus. O pão, o corpo de Jesus é para cura. Você tem dores, você tem problema na cartilagem, nos ossos, a coluna, cabeça, estômago, coração, qualquer área, você vai receber cura. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. O corpo de Cristo é para cura na sua vida. Hoje nós estamos fazendo em memória do Senhor Jesus. Nós estamos lembrando que os nossos pecados foram perdoados, nós somos libertos do pecado, somos justos, filhos de Deus. Mas também nós estamos lembrando que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, maldições, todo tipo de doença Ele levou sobre si na cruz. E hoje você está comendo desse corpo. Como a palavra diz, nós lemos aqui: quem come do corpo de Cristo tem parte com Ele e recebe a vida dele em si. E quando você comer e beber do cálice, você está recebendo da vida do Senhor dentro de você. Parece um pão comum, mas à medida que nós oramos e declarar em fé, Ele é espiritualmente o corpo e o sangue de Jesus. Então levanta o seu pão para os céus agora. Levanta ele. Senhor Jesus, esse é seu corpo que foi entregue, moído, pisado no meu lugar, para que eu tivesse cura na minha vida, para que eu tivesse vida eterna, vida
em abundância. E nessa noite eu recebo na minha vida, ao comer esse pão, que é o seu corpo, eu recebo vida de Deus, cura na minha vida, porque eu nasci para ser saudável, curado. Eu sou filho amado do Senhor, e como filho eu rejeito a doença, a enfermidade, as dores, as maldições na minha vida, em nome de Jesus, porque na cruz tudo isso foi quebrado. Eu recebi do Senhor a sua vida, a sua saúde, o seu vigor, o milagre, a cura na minha vida, em nome de Jesus. E eu creio que hoje eu vou participar da ceia com discernimento, discernindo o corpo de Cristo, que é para cura na minha vida, em nome de Jesus. Pega o cálice, levanta aos céus, fala: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova aliança, é o teu sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos meus pecados. Eu não sou mais escravo do diabo, hoje eu sou liberto, porque o teu sangue me comprou de volta para o teu reino. Hoje eu sou livre, abençoado, santificado pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue está sobre a minha vida e sobre a minha casa, e eu declaro que não há mais maldição sobre a minha vida, porque o Senhor, com o seu sangue, me limpou, me purificou de todo pecado e maldição, em nome de Jesus. Pode cear nessa noite com discernimento e revelação, como o pão devagar, mastigando ele, sentindo o poder de Deus na sua vida. É o corpo de Cristo. Você está participando do corpo de Cristo. Receba cura do Senhor na sua vida agora. Receba cura, receba cura. Seja curado agora em nome de Jesus. Esse corpo é para cura na sua vida. Receba cura, não aceite a enfermidade na sua vida, mas seja curado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois você conta o milagre. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Estenda suas mãos para frente. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, a vida de cada irmão e irmã nessa noite, que eles possam desfrutar de uma semana abençoada, sabendo que o corpo do Senhor e o sangue do Senhor foi entregue por eles, para que eles pudessem ter uma vida vitoriosa, que haja distinção na vida dele entre eles e os ímpios. Eles têm o Senhor na vida deles, eles têm a vida abundante, que eles possam desfrutar dessa vida abundante em cada área da sua vida, financeira, espiritual, conjugal, profissional. Em cada área haverá abundância do Senhor, da vida abundante. Eu declaro que a casa é abençoada, por onde eles passar serão abençoados e guardados no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Diga amém, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Estamos encerrados hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. Tem uma semana de vitória. E amanhã nós estaremos orando aqui às 6 horas da manhã com os homens. Venha orar conosco e ser abençoado em nome de Jesus. Amém.
estamos encerrados. Cumprimente alguém. Não sabe sem cumprimentar uma pessoa, cumprimente, declare na vida dela: você é abençoada no nome de Jesus. Você é curada. Você é cheio da presença do Senhor. Declara a vida do seu irmão.